Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o nosso programa A Voz do Padre Pio em língua portuguesa. Eu sou o Frei Wilter Malveira. Estou aqui mais uma vez para meditar e refletir a palavra de Deus com você. E eu peço que você acolha essa palavra, não como uma palavra qualquer, mas uma palavra que tem o poder de salvar, de transformar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de sentir e o nosso jeito de agir. Essa palavra que é regra de vida para todo cristão. Essa palavra que alimentava e sustentava a fé do nosso amado Padre Pio. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e meditar comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 30 até o versículo 37. Marcos, capítulo 9, do versículo 30 até o versículo 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós encontramos Jesus falando de forma particular para os seus discípulos. Uma hora no Evangelho você encontra Jesus falando para a multidão. Uma outra hora falando para alguém em particular, uma pessoa em particular, como falou para o jovem rico, para a samaritana, para Zaqueu. Uma hora a gente encontra Jesus falando para as autoridades religiosas do seu tempo. E hoje, Jesus fala de forma particular para os seus discípulos, aqueles daquela época e os de hoje, eu e você. E o que Jesus ensina no Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir? Jesus nos ensina como nós podemos ser grandes. Como nós podemos ser grandes segundo a lógica de Deus, a lógica do Evangelho. Sim, porque existe um jeito de ser grande aos olhos do mundo. E aí, veja só o movimento do Evangelho de hoje. No primeiro momento, Jesus está caminhando com os seus discípulos e diz: olha, o Filho do Homem vai para Jerusalém. E lá ele vai ser perseguido, ele vai sofrer, ele vai morrer e ele vai ressuscitar.
diz isso para os seus discípulos, com toda a clareza, com todas as letras. Só que quando chegam em casa, Jesus então faz uma pergunta aos discípulos. O que vocês estavam discutindo pelo caminho? E eles ficaram caladinhos. Sabe quando uma criança, faz uma coisa escondida que não é muito bom? E a mãe, fulano, e ele fica caladinho, assim, desconfiado. Então os discípulos ficaram ali caladinhos, desconfiados, por quê? Porque enquanto Jesus estava falando de sofrer, de morrer, de ser perseguido, de passar pelo mistério do sacrifício, Jesus estava falando de sacrifício, os discípulos estavam falando sobre o quê? Sobre quem era o maior, quem era o queridinho, quem era o melhor dentre eles. Poderíamos falar nos dias de hoje quem é o mais bonito, o mais inteligente, o mais forte, quem tem mais seguidores nas redes sociais, quem consegue atrair mais, quem tem mais likes, quem tem mais títulos, quem tem mais dinheiro. É a lógica do mundo, quem é mais, quem é o maior. Veja, os discípulos também foram seduzidos por essa lógica mundana. E aí Jesus trata de agora ensinar para eles, não. Dentre vocês não pode ser assim, não dá para ser assim. A lógica de vocês deve ser outra. E qual é essa outra lógica? Jesus trata de ensinar. Quem quiser ser o maior, deve ser aquele que ama mais, aquele que se faz menor, aquele que tem um coração humilde. Quem quiser ser o maior, deve ser aquele que serve os outros, aquele que serve aos outros. E aí a gente já lembra de alguma coisa, aquela passagem lá antes de Jesus se entregar no alto da cruz. O que ele faz com seus discípulos? Reúne ali no jantar e lava os pés dos seus discípulos. Ele coloca o avental, pega a jarra, pega a bacia e lava os pés dos seus discípulos. Ele não somente disse, ele fez. O maior é aquele que serve, o maior é aquele que ama mais. E assim deve ser a nossa vida cristã. Se você está tratando de querer ser o maior, segundo a lógica de Deus, o caminho é o amor, a humildade e o serviço. O amor, a humildade e o serviço. Assim como viveu o nosso amado Padre Pio. Uma vida de amor, uma vida de humildade e uma vida de serviço. Nós devemos buscar viver isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É difícil, Frei? Mas não é impossível. Por quê? Porque nós temos a graça de Deus que age em nós e através de nós. Peçamos a intercessão do nosso amado Padre Pio. Peçamos a intercessão poderosa de Nossa Senhora, aquela que soube amar, ser humilde e servir também. Que nós possamos aprender e colocar isso em prática no nosso dia a dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus nos deu céu, paz e bem.